Teve algum problema aqui, caiu a transmissão. Travou tudo aqui. Tá melhor, tá melhor Sua agora? voz está um pouco, sua voz está um pouco abafada. Veja aí o microfone. Melhorou? Melhorou. Consegue me ver? Travou mais uma vez. Travou no YouTube. Me ouve bem? Eu te ouço bem. Então vamos lá. Vamos tocar. Agradecer a presença do pessoal que já está na sala, né? Já tá bom. Já está. Como eu estava falando, meu amigo, te agradecer de novo por ter aceitado esse convite, de tratar sobre esse tema, pouco visto, mas pouco falado também, mas que gera uma dúvida danada. Antes, eu queria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse, para que todos que estão aqui na live possam te conhecer um pouco mais. E já, só abrir um parênteses, agradecer ao nosso defensor, doutor Maurício, que entrou na live também. Maurício Saporito. E aí eu gostaria que você se apresentasse. Bom, meu amigo, eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade, né? Estar aqui. Agradecer você pelo convite, meu amigo pessoal. E quando a gente falou sobre esse tema, é um tema pouco falado ainda, né? A gente tem literatura ainda muito rasa acerca desse tema. Eu fiquei feliz, por quê? Porque a gente vai poder, na verdade, ajudar as pessoas que estão na faculdade, que são estudantes. A gente vai poder esclarecer algumas dúvidas aqui, até para as pessoas que não são do direito. E tenho certeza que a gente vai contribuir para a atuação profissional daqueles que são ligados, né? Deixar aqui agora, a minha homenagem aqui ao doutor Maurício, que é, na verdade, um ícone da Defensoria Pública do Estado da Bahia, alguém que a gente está sempre lá assistindo, né, que é alguém militante na área do Tribunal do Júri. Então, o doutor Maurício está aqui, é algo de muita relevância para a gente. Esse tema que a gente escolheu aqui, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, é uma novidade no Brasil, né? Nós temos aí 2 anos e meio, 3 anos, em que entrou em vigor no país esse instituto denominado ANPP. Agora, antes de nós adentrarmos propriamente dito no ANPP aqui no Brasil, a gente precisa voltar um pouco e saber de onde vem essa ideia, né? Porque nós aqui no Brasil, nós temos uma mania incrível de imitar as coisas lá de fora, né? Assim, imitar o que... Eu até sou muito a favor. Eu acho que tem aquela frase, né? Que nada se cria, tudo se copia. Eu também acredito nisso, mas eu acho que nós temos um defeito aqui. O legislador brasileiro, ele tem um defeito porque ele quer importar um instituto jurídico que é aplicável, que é aplicado em outro país, e ele não faz as devidas adaptações ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, o ANPP, ele vem da ideia daquilo que se chama playback lá nos Estados Unidos, né? Que é, na verdade, esse poder de barganha que o Ministério Público tem. Então, nós sabemos, você e as pessoas que nos assistem sabem, que nós estamos em um país em que existe um punitivismo que ele está impregnado na veia daqueles que exercem poder na justiça criminal. Então, nós somos um país punitivista, né? Não é à toa que nós temos hoje 900 mil presos. Hoje, nós temos 900 mil presos no Brasil. E desses 900 mil presos, mais de 600 mil são presos provisórios. Então, assim, a gente adora prender, a gente adora punir, e a gente pune muito mal, como diz o professor Auri Lopes Júnior. Então, esse ANPP, ele nasce, na verdade, com aquela onda que apareceu ali no ano de 2017, 2018, com o denominado pacote anticrime, né? Foi encabeçou no Brasil
aquela ideia de que deveria se lutar contra a corrupção e contra o crime, e aí criou-se aquelas 10 medidas contra a corrupção. Quem é que não lembra disso, né? As 10 medidas contra a corrupção. E uma dessas, na verdade, era esse playback americano ser aplicado da forma que era lá nos Estados Unidos, ser aplicado no Brasil. Eu, quando estou dando aula para os meus alunos de processo penal, 7º semestre, eu quando estou falando sobre a NPP, eu sempre dou aquele exemplo das séries americanas, né? Tem uma série famosa mesmo, que é aquela The Blacklist, né? A Lista Negra, em que o indivíduo ele faz um acordo com a polícia, e aí ele já praticou centenas de crimes, e aí ele faz aquele acordo, e ele tem, na verdade, por parte da Justiça Federal Americana, essa anuência na continuidade da prática dos crimes. E aí a gente tem aquela ideia daquele indivíduo da série americana, que ele acaba de praticar um crime, tá? Ele está lá em uma salinha que só tem uma mesa, 2 cadeiras, e aí o promotor entra naquela salinha, bate na mesa e diz assim: olha, se você entrega isso, você, de 10 anos, você vai pegar 5. Né? E tem aquela cena que a gente que está assistindo aquilo ali acha que, na verdade, no Brasil funciona assim. Só que a gente sabe que não funcionava. Aí você vai me falar assim: mas Augusto, e hoje funciona? Em alguns casos, eu tenho visto na minha prática alguns acordos de não percepção penal bem estranhos, assim, aquilo que a gente entende que é o correto. Mas o que acontece? Com o pacote anticrime, o Moro ele quis embutir, ele quis fazer descer goela abaixo no ordenamento jurídico esse playback da forma que é nos Estados Unidos. Notem, doutor Murilo, que hoje nós temos, com o ANPP, com o Acordo de Não Percepção Penal, nós temos, na verdade, nesse instituto, uma natureza jurídica de negócio jurídico extrajudicial. Isso é incrível na seara do direito criminal, porque a gente sabe, né? E quem está na faculdade, quem é advogado, sabe que existe o princípio da obrigatoriedade. Então, toda vez que acontecer um crime e que esse crime não seja um crime de ação pública ou por representação ou de ação penal privada, nós vamos ter o Ministério Público oferecendo denúncia. Então, o indivíduo mata alguém. Matou alguém, mesmo se a família daquela vítima olha, promotor, pelo amor de Deus, deixa isso para lá. A gente já liberou perdão sobre o acusado, está tudo bem. O Ministério Público ele não pode deixar de oferecer denúncia. Ele não pode abrir mão da persecução penal. Por quê? Porque existe o princípio da obrigatoriedade. Ele é obrigado, a partir do momento em que existe indício de autoria e materialidade, a partir do momento em que nós temos aquilo que se chama justa causa para a ação penal. Só que com o acordo de não persecução penal, nós temos uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Alguns autores eles vão dizer que o que existe, na verdade, é uma mitigação desse princípio na seara criminal. Por quê? Porque o Ministério Público, a partir desse instituto, ele pode analisar, no caso concreto, e oferecer a denúncia ou não. Então, no decorrer da live, a gente vai ver aqui quais são os requisitos para que o Ministério Público possa oferecer esse acordo ou não. Mas, como eu estava falando, nós importamos isso lá dos Estados Unidos, mas quando adentrou o ordenamento jurídico, no fim de 2019, com a denominada lei anticrime, esse instituto não foi aplicado da maneira que é aplicado lá fora. Então, a gente criou aqui, na verdade, o nosso playback à la Brasil. Né? Então, hoje nós temos, na verdade, esse instituto acompanhado de outros institutos que são denominados, que têm, na verdade, essa denominação de medidas despenalizadoras. São elas a composição civil dos danos,
a transação penal no âmbito do juizado, a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, e agora nós temos o ANPP, que eu, na verdade, eu já adianto para você aqui, eu sou bastante a favor desse instituto. Eu acho que o futuro da justiça criminal na verdade, essa justiça negocial, tá? Eu acho que a gente tá indo por um caminho em que a gente precisa disso no país. A gente precisa mostrar para as pessoas que nem tudo se resolve com a justiça criminal, né? Então, assim, note você que nós temos hoje um juizado especial criminal abarrotado de processos de ameaça, de injúria, de difamação, de calúnia, ou seja, que são atos que deveriam, ao meu ver, com todo respeito, com todas as vênias a quem pensa diferente, mas que deveriam ser tratados em outra seara, no âmbito civil. Então, a gente tem muita briga de vizinho, a gente tem muito problema, na verdade, que vai de encontro àquilo que é a essência do direito criminal, né? A gente lida com os bens jurídicos que são muito relevantes e, por conta, acho que nós precisamos cada dia mais de medidas despenalizadoras. Nós precisamos educar as pessoas e mostrar para a sociedade que muitas outras coisas se resolvem por outro caminho que não a justiça criminal, tá? E agora, depois dessa minha fala, deixaria para você. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai aqui desenrolando. Pronto, olha só. Eu, durante toda a administração da live, tive muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito sobre o apoio de execução penal. Como você falou, como você explicou esse conceito histórico todo aí, como surge o apoio da execução penal. Mas antes mesmo até de fazer as perguntas que me enviaram, eu queria, assim, para mim não ficou muito claro. A sua opinião, como jurista, como militante, esse acordo na execução penal, ele está no caminho correto ou ainda nós estamos atrasados do ponto de vista de entender a finalidade que ele foi proposto? Bom, boa pergunta. Eu já disse anteriormente agora que eu sou a favor, né, do acordo. Eu acredito nessa justiça negocial, né? Claro que existem crimes que nós precisamos, na verdade, do braço forte do Estado, né, para que a gente possa, na verdade, ver aqueles indivíduos punidos e o devido processo legal seguir o seu curso natural. Agora sim, repito, nós não podemos, no país, ter quase... outro dia eu estava fazendo um estudo meu mesmo. Nós temos aqui na Bahia quase 5 milhões de processos no juizado criminal, né? Nós sabemos que os processos que vão ao juizado especial criminal são os processos de menor potencial ofensivo, criminalmente falando, né? Aqueles crimes que têm pena máxima até 2 anos. Então, aí eu te pergunto, você acha que, na verdade, nós não estamos ocupando a justiça criminal com aquilo que muitas vezes não deveria ser tratado ali e que deveria ser tratado, na verdade, em um juízo cível, né? Então, sou totalmente a favor do ANPP, só que por ser um instituto jovem, novo no país, eu acredito que existem algumas coisas que vão ser alinhadas ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo da minha prática. E eu acredito que você vai poder me ajudar, já que você é especialista em lei de drogas. A gente tá atravessando um problema com isso daí, sabe por quê? Porque o indivíduo é preso com uma quantidade mínima de droga. E aí, o que acontece? O Ministério Público oferece denúncia pelo crime que está disposto no artigo 33, tráfico. Aí, o indivíduo é citado para oferecer defesa prévia. Na defesa prévia, a gente abre lá um tópico do oferecimento do ANPP. Por quê? Porque aqueles fatos narrados ali, eles denotam
que o que existe ali é um tráfico privilegiado. E aí o que o Ministério Público faz? O Ministério Público junta a manifestação dizendo que não, que vai esperar a instrução processual para, ao final da instrução, ele vai analisar se é possível o oferecimento da NPP ou não. Isso daí vem para uma outra polêmica que nós temos hoje, e que o Supremo Tribunal Federal até se manifestou agora recentemente, semana passada, sobre até quando o Ministério Público pode oferecer o ANPP. Até quando? Até sentença? Até o trânsito em julgado da ação? Então, nós temos esses problemas, por quê? Porque dá ao Ministério Público esse poder discricionário para que ele possa analisar o oferecimento, e muitas vezes o que nós temos visto na prática são negativas do oferecimento do ANPP, sem que haja, de fato, uma fundamentação idônea daquilo. Então, na minha prática, o que eu faço? Eu sempre, quando isso ocorre, eu junto petição, né, e peço para que o juiz remeta aqueles autos ao Procurador de Justiça, com base no artigo 28 e o seu parágrafo 14 do Código de Processo Penal, que requer a reavaliação daquela decisão. Então, são esses problemas. Eu acho que quando você dá muito poder a alguém, normalmente no início, esse alguém, que nesse caso é o Ministério Público, ele começa a se perder na aplicação desse poder, né? Mas eu acredito que daqui a um tempo, a gente já tem hoje em dia muitas decisões que, na verdade, tem dado um rumo, tem dado um norte ao Ministério Público acerca desse instituto. E note, doutor, que esse instituto aí de acordo de não percepção, ele já estava no nosso ordenamento jurídico através de uma resolução do próprio CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, desde 2017. Não havia aplicabilidade, porque a OAB já tinha se manifestado já em ADI, no Supremo Tribunal Federal, mas nós já tínhamos, o Ministério Público ele já almejava a aplicação desses acordos na seara criminal. Então, note que já existia no Brasil uma certa influência do acordo de não percepção penal, mesmo antes da lei denominada Pacote Anticrime, que entrou em vigor em 2020. Muito bem, muito bem. Está me ouvindo bem aí? O áudio está saindo bem agora? Agora eu estou te ouvindo bem. Muito bem pontuado, doutor. E só abrindo parêntese do que o senhor falou da Lei 11.343, que é a lei de drogas, nós ouvimos de um grande professor, Gamil Feiko, dizer assim, o advogado ele não sabe pedir. Por o advogado aprender a pedir, tudo ficará mais fácil. O que é que eu venho observando muito na prática? O acordo de não persecução penal tem alguns requisitos. Dentre dele, pena mínima inferior a 5 anos. Ou é 5 ou é... Só pescado. 4 anos. Bom, veja, tráfico de droga tem pena mínima 5 anos. Para que o acordo de não persecução penal cria-se uma mitologia de que precisa de uma confissão prévia em sede de delegacia. Quando, na verdade, nós precisamos de uma confissão em juízo ou a qualquer momento. Qual é a estratégia que eu venho adotando sempre? Desde quando eu consigo pegar um processo atuando desde a delegacia, eu já venho mostrando e dando indícios de que ali está presente o tráfico privilegiado. Eu já venho trabalhando, seguindo a linha de raciocínio, de que os requisitos do tráfico privilegiado estão presentes, demonstrando. Por quê? Porque, como você falou, dá uma discricionariedade ao Ministério Público dele propor, quando bem convém, é um risco à segurança jurídica. No caso do crime, tráfico privilegiado. Por que esperar passar toda uma instrução processual para, ao final, propor um acordo de não persecução penal? Sendo que, desde o início, há todos os requisitos demonstrados nos autos do processo de que aquele rapaz não tem uma carreira criminosa, que aquela conduta não pertence a uma organização criminosa, que ele está longe de pertencer ao mundo do crime. Então, quando o advogado ele se conscientiza de que o trabalho dele não é naquele ato, naquela delegacia, naquele momento na delegacia, mas sim é uma estratégia onde ele já vai montando o cenário para uma aplicação melhor para o seu cliente, fica muito mais fácil de intensificar e de requerer esse benefício do ANPP. Outro ponto
que merece muito destaque, é sobre a questão do crime ser hediondo. Muitos falam assim, mas tráfico de droga é hediondo. Mas o STF ele já decidiu que o tráfico privilegiado ele não é um crime hediondo. Ele já saiu do rol de crimes hediondos. Então, mais uma vez, demonstra e fica claro de que o tráfico privilegiado, o artigo 33, parágrafo 4, é aplicável, é possível sim aplicar um acordo de não persecução penal. No intuito até mesmo de desencarcerar, de diminuir o sistema carcerário, a população carcerária. Como o senhor falou, é também uma política de desencarcerização. Sim, sim. E isso aí que você mencionou agora sobre a questão da confissão, isso já chegou no Supremo, e a semana passada o Supremo decidiu sobre isso também, sobre essa questão da confissão, né? Porque o Ministério Público começou a falar o seguinte, o Ministério Público disse, o pessoal que está nos assistindo agora, gente, os requisitos para que seja oferecido a NPP é que haja confissão, né? Então, o acusado ele tem que confessar o crime. Esse crime, ele não pode ter uma pena mínima superior a 4 anos, né, em abstrato. Só que nós temos que entender que também leva-se em consideração as causas de aumento e diminuição no momento do oferecimento do ANPP. Esse indivíduo, ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos de transação penal ou de suspensão condicional do processo, né? E o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. E aí, as ações, elas começaram a se desenvolver e o Ministério Público começou a dizer o seguinte, tudo bem, tem que haver confissão, e a confissão tem que ser em fase de delegacia. E aí você pega uns processos em que o indivíduo não fala nada em fase de delegacia. E aí, quando chega no momento do oferecimento da ANPP, o Ministério Público diz, não, eu não vou oferecer porque falta um dos requisitos. Qual? A confissão. Não confessou. E aí, os advogados começaram a se insurgir contra tais manifestações ministeriais. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público, na verdade, usa um argumento de que essa confissão ela tem que ser uma confissão em sede de delegacia. E aí chegou no Supremo e o Supremo disse não. A confissão ela pode ser no momento da audiência, porque existe uma audiência marcada para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Aqui na Bahia, nós temos assim, eu sou um crítico de algumas condutas do Ministério Público, mas nisso eu tenho que dar o braço a torcer. Nós temos aqui na Bahia uma organização, eu estou falando dos processos que eu atuo, existe uma organização acerca de ANPP muito grande aqui. Então, quando existe um crime e que eles entendem que é cabível o acordo, eles ligam para o advogado, ligam para o acusado, marcam tudo certinho, mandam e-mail, já pede ao juiz para que se marque uma audiência. Então, assim, nós não temos tido tanto problema em relação a isso, né? Então, o Supremo já bateu o martelo que essa confissão ela pode ser em qualquer tempo. Não precisa ser uma confissão em delegacia, porque isso, na verdade, iria criar um monte de confissão apenas para se obter o acordo. Mas imagine, o indivíduo chega na delegacia, confessa para obter o acordo, e chega lá na hora do acordo, o Ministério Público diz, não vou oferecer não. Né? Então, assim, isso criaria, na verdade, uma insegurança jurídica muito grande. Então, eu acredito que foi uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema e que, na nossa prática, a gente tem utilizado. Né? E aí, como eu estava falando, nós temos no acordo de não persecução penal a natureza de negócio jurídico extrajudicial. Isso, para mim, é interessante. Por quê? Por que é interessante? Porque, na verdade, nós temos no Brasil, como eu disse anteriormente, uma justiça criminal punitivista. E a partir do momento em que você insere no ordenamento jurídico um instituto que, na verdade, dá a oportunidade ao acusado de não passar nesse calvário que é o processo, porque muitas vezes, doutor Murilo, o que as pessoas não entendem é que o processo já é uma pena. O processo já é uma pena. Às vezes a gente pensa o seguinte, ele pensa assim, o indivíduo ele vai ter uma condenação aí no crime de homicídio, né?
Doutor Maurício, acho que está aí, ele tem propriedade para falar sobre isso aí, sobre os crimes contra a vida. Mas muitas vezes a gente pensa que o que vai fazer com que a vida daquele acusado se torne um inferno é aquela sentença. Só que, quando a gente para analisar de fato como é o processo criminal, a gente vê que esse calvário, ou seja, esse caminho para se chegar naquela condenação, já é, na verdade, uma pena, e muitas vezes uma pena pior do que a pena propriamente dita, né? Porque aquele indivíduo, ele vai ser massacrado pela mídia, se for um crime de grande repercussão, ele vai ser, na verdade, ele vai ter a sua imagem desgastada na sua família, né? Ele vai ter a pressão da família da vítima, ele vai ter, na verdade, o desemprego, porque certamente ele vai ser mandado embora por conta daquele suposto crime. E pense em você estava comigo em um julgamento de um homicídio mesmo, de uma tentativa, e a gente viu, né, o nosso cliente ficou 5 anos sofrendo com o processo, recebendo intimação, oficial de justiça, e no dia do julgamento, o que aconteceu? O crime foi desclassificado para uma lesão corporal, nem preso foi, né? Então, assim, muitas vezes ele, na cabeça dele, achava que ele ia para a cadeia, que ia ser preso, mas, na verdade, o calvário foi o processo. Então, o que o ANPP faz é impedir que o indivíduo, aquele indivíduo que não é dado à prática criminosa, aquele indivíduo que não é reincidente, até porque a reincidência, ela impede o oferecimento do ANPP, que ele obtenha, na verdade, esse benefício de não ser processado, né? E isso é tão interessante que as pessoas elas já entenderam que muitas vezes o processo é mais doloroso do que a pena. Eu não sei se você já recebeu alguém no seu escritório que essa pessoa brigou com um parente numa festa de família, né? E um xingou o outro, e aí tem ali algumas pessoas que não se dão bem, e aí chega no escritório e fala assim: doutor, eu quero oferecer uma queixa-crime contra fulaninha. E aí você fala assim: mas moça, pelo amor de Deus, não tem como sentar, é da mesma família. Não. Aí eu sempre digo, ó, beleza, eu vou fazer a queixa-crime, né? Vou protocolar, só que depois, numa audiência de conciliação, ela vai fazer uma transação penal e vai acabar tudo aí. Não, doutor, mas eu só quero ver a cara dela recebendo a intimação de um processo. Ou seja, até as pessoas já entenderam que o processo, né, que o fato de existir um processo contra alguém é doloroso. É doloroso. Então, o ANPP, ele tira isso. Ele faz com que aquilo morra na nascente, né? E aquela pessoa tenha a oportunidade de seguir a vida dela e de muitas vezes não praticar mais aquele delito. Verdade. Só antes de a gente passar para as perguntas, uma observação. É algo assim, doutor, que eu venho observando muito. O Ministério Público sempre fala que precisamos de uma confissão prévia em sede de delegacia, numa fase pré-processual, onde, pelo menos no tráfico de drogas, onde 80% de todo o depoimento, e eu falei essa semana aí numa audiência lá em Camaçari, 80% a 85% dos depoimentos dos policiais, até as vírgulas, estão no mesmo lugar. Eu tive um processo em Camaçari, de 4 réus, todos os depoimentos, e não era nem idêntico, eu levei impresso, porque até o ponto final estava no mesmo diâmetro. Ele conseguiu formatar de tal forma que ficou igual. Então, quando o Ministério Público fala que precisa de uma confissão de sede pré-processual, é como se eu, como advogado, eu tenho uma sensação de que ele está se eximindo de algo que poderia ser obrigatório. Porque o correto na minha opinião, como militante, em perante juízo, garantido contraditório para a defesa, a qualquer tempo, se o réu preencher os requisitos, por ser benéfico duplo pro réu, qualquer princípio aí que temos do processo penal é favorável, tem que ser aplicado, tem que ser respeitado. E volto a repetir, eu inclusive lancei um curso agora, porque o grande macete, o grande diferencial é quando você, advogado, chega à delegacia e para acompanhar seu cliente, já sabendo do que vai fazer, pensando justamente em momentos como esse.
momentos como o senhor acabou de falar, tentar diminuir a dor, que é também um processo criminal. Não só dentro do processo, mas as dores extra, as dores que ultrapassam o processo. Desemprego, preconceito. Esse nosso cliente mesmo no júri nos relatou que ficou depressivo. Teve uma época que não conseguia sair de casa por uma situação em que a defesa vinha batendo o tempo inteiro e ainda teve uma pronúncia para chegar lá na frente e desclassificar para um crime que nós, advogados, já havíamos alertado desde o início. É o que o senhor falou daquele caráter punitivo. O Estado ele quer punir, ele quer dar uma resposta social, ele quer apresentar aquela resposta independentemente das consequências. Com certeza. Isso daí, na verdade, é o que eu já inicio aqui uma outra situação envolvendo o ANPP, que durante um tempo havia-se uma certa discussão sobre o direito subjetivo, se o ANPP era direito subjetivo do acusado ou não, né? Ou seja, se era direito do acusado obter o acordo ou não. E aí a gente já tem posicionamento do STJ dizendo que não, dizendo que é um poder-dever do Ministério Público, mas é discricionário. Então, o Ministério Público ele vai analisar o caso concreto e ele vai... Aí nós temos, na verdade, um conceito em abstrato ali. Ele vai ver se o acordo é suficiente, né, para, na verdade, repreender aquela conduta praticada pelo acusado. Muitas vezes é complicado, no caso concreto, a gente discutir isso com o promotor, né? E aí se o ANPP... E aí vem a primeira pergunta, doutor. O Ministério Público não oferecendo uma coisa de uma persecução penal. E foi a terceira carro-chefe aqui das perguntas. O Ministério Público não oferece a coisa de uma persecução, não o ANPP. Mas o advogado vislumbra e os requisitos estão ali presentes. Como é uma discricionalidade do Ministério Público, ele não oferece. O que o advogado, o que fazer nesse caso aí? Bom, eu já até respondi isso aí anteriormente. O Ministério Público ele não ofereceu o acordo de não persecução penal. A gente vai se utilizar de dois dispositivos legais. O primeiro dispositivo é o dispositivo que está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, que fala sobre a necessidade de fundamentação das decisões. Tá? Então, todo e qualquer órgão judicial, né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas o Ministério Público não é um órgão judicial. Mas a partir do momento em que o Ministério Público dispõe sobre liberdade e sobre direitos relativos ao direito criminal, a gente está diante, na verdade, de uma decisão. Então, nós, advogados, nós vamos utilizar esse dispositivo, que essa decisão ela tem que ser uma decisão, ela tem que ser uma manifestação idônea. Então, assim, o Ministério Público ele não pode dar uma manifestação dizendo, não vou oferecer a coisa não persecução penal porque o réu estava muito nervoso na delegacia. Eu não vou oferecer porque a droga ela foi encontrada em um bairro onde a criminalidade é muito grande. Então, na verdade, nós vamos atacar essa manifestação com a necessidade de que haja uma fundamentação idônea e também com laço no artigo 28 e no parágrafo 14 do Código de Processo Penal, que diz que quando houver negativa do Ministério Público, nós vamos pedir ao magistrado para remeter aquele processo ao Procurador de Justiça. Né? É aquela mesma regrinha lá que existia, mas que não existe mais, que era a questão de quando o inquérito policial, o Ministério Público pediu arquivamento, lembra? Então, quando o Ministério Público pediu arquivamento, o juiz ele remetia para o Procurador de Justiça. Hoje não é mais assim. Hoje o Ministério Público ordena o arquivamento, mas em relação ao ANPP, se houver negativa de oferecimento do ANPP, o advogado ele pode, fundamentando as suas razões, requerer ao magistrado que seja remetido ao Procurador de Justiça para que seja oferecido o ANPP. Eu tenho alguns processos na minha prática em que eu fiz isso daí e que eu obtive resultado, um bom resultado, né?
Então, é por isso que é tão importante fazer isso aí que o doutor disse, que é, desde a delegacia, a gente já está acompanhando, né, qual a natureza daquele crime, se é possível o oferecimento do acordo de não persecução na prática delitiva, para que quando esse momento de oferecimento ou não oferecimento ocorrer, a gente já tenha já os fundamentos para a gente refutar aquela decisão ministerial. Maravilha, doutor. Outra pergunta, e aí choveu também, foram 6 perguntas nesse sentido, foi as hipóteses de cabimento, quais crimes é possível, e os requisitos que esse ANPP precisa ser preenchido. O senhor doutor já falou, mas é bom a gente, como choveu essas perguntas, é bom a gente deixar sedimentado. Pronto. Nós temos um rol gigante de crimes onde a gente pode aplicar o acordo de não persecução penal. Tá? Os requisitos são a confissão do acusado. A gente já viu aqui que essa confissão ela não precisa ser necessariamente na fase investigatória. Então, o acusado ele pode negar na delegacia, né? E depois, no momento em que houver esse oferecimento, ele pode, através da sua defesa, ele pode, na verdade, anuir ao oferecimento do ANPP, confessando a prática delitiva, né? Então, eu tive um caso que foi exatamente isso daí. Então, a partir do momento em que o Ministério Público ofereceu, eu juntei petição anuindo ao acordo e confessando a prática delitiva por parte da minha cliente. Esse crime praticado, ele não pode ter sido um crime praticado nem com violência e nem com grave ameaça. E aqui, doutor Murilo, vem uma outra discussão que existe. A discussão de que, um exemplo, vamos, hipoteticamente, vamos supor que chegue alguém no seu escritório e esse indivíduo tenha praticado o crime de ameaça, lá do artigo 147, né? Tenha praticado o crime de ameaça do artigo 147. Só que ele praticou o crime de ameaça e também praticou um outro crime. Ele praticou o crime de difamação e de calúnia. Ou seja, esses 3 crimes, quando a gente junta a pena, ultrapassa os 2 anos do juizado especial criminal. Vai para a justiça comum, né? Só que no momento do oferecimento do acordo de não persecução penal, o acordo vai ser oferecido em relação a cada crime de forma isolada. E aí eu te pergunto, é possível acordo de não persecução penal no crime de ameaça? Já que o próprio um dos requisitos é que o crime ele tenha sido praticado sem violência ou sem grave ameaça. Aí alguém vai dizer assim, não, doutor, não é possível, não. Não é possível porque no crime de ameaça nós temos ameaça. E aí, uma parte da doutrina vem dizendo o seguinte, olha, mas o crime de ameaça cabe transação penal. Então, a partir do momento em que cabe transação penal no crime de ameaça, nós temos, na verdade, uma ameaça, e eles chamam de ameaça amenizada. A partir do momento em que essa ameaça ela é uma ameaça amenizada, é possível a aplicação de ANPP também em crime de ameaça. Isso aí é uma construção doutrinária, né? Eu me filio a isso, porque, na verdade, é ilógico que haja transação penal, que é uma medida despenalizadora lá no juizado, e que não possa, na verdade, ter a ANPP no crime de ameaça, quando esse crime sai da guarda do juizado. Tá? E o outro requisito é, o crime ele tem que ter uma pena mínima não superior a 4 anos. Então, se nós estivermos esses requisitos aí, nós podemos, no caso concreto, você, advogado, você pode requerer a aplicação do ANPP aí no caso do seu cliente, tá? Sabendo que o seu cliente ele não pode ser reincidente e ele não pode ter sido beneficiado nem por transação penal e nem por suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. Se ele não obteve esses benefícios, essas medidas, é cabível a ANPP. Tá? E uma dica para você aqui, advogado que está nos assistindo aqui. O processo do seu cliente já está em fase de alegações finais.
meu amigo, minha amiga, junte petição e peça para que seja aplicável, para que seja aplicado a NPP no caso do seu cliente. Se você analisou que o crime praticado pelo seu cliente está dentro desses requisitos aqui, mesmo antes de sentença, você ainda pode requerer a aplicação, o oferecimento do acordo de não persecução penal, tá? Porque durante um tempo ficava aquela discussão, só pode oferecer acordo de não persecução penal até a denúncia. Só que nós estamos diante de uma norma mista. O acordo de não persecução penal trata tanto de direito penal quanto de direito processual penal. Então, é possível, e isso aí é o Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski decidiu, eu vou pegar só o HC aqui, ele decidiu no HC 191464 de Santa Catarina sobre isso, que é possível o acordo de não persecução penal até antes do trânsito em julgado. Então, para você que é advogado aí, mel na sopa, para você já adiantar ao lado do seu cliente. Esse julgado aí, até eu vou anotar esse julgado aí, viu? E deixar o cliente feliz. Imagine, seu cliente estava esperando uma condenação, daqui a pouco você chega para ele e fala assim, meu amigo, consegui um acordo, não vai ter nem processo, vai voltar ao passado, a gente vai fazer um acordo e vai acabar tudo. Imagine. Aí só dois Outra dúvida, doutor, que me surgiu, e surgiu muito também, foi assim, ó, caso o magistrado, e eu vou sintetizar porque foram perguntas de formas diferentes, mas com o mesmo contexto. Caso o magistrado entenda que a proposta oferecida pelo Ministério Público está inadequada, insuficiente, ou não se amolda ali a situação fática, o que é que ele pode fazer? Ele pode pedir para o Ministério Público voltar, reconsiderar, reformular, ou simplesmente a negativa dele já vale como procedimento da ação penal? É porque assim, ó, nós sabemos que a acusação ela está impregnada ao Ministério Público. Então, assim, o que nós temos em acordo de não persecução penal por parte do magistrado é o juízo fiscalizatório. Então, o magistrado ele vai fiscalizar o acordo, porque lembrem que eu disse aqui a vocês que nós temos ali um negócio jurídico extrajudicial. Então, é como na verdade, é um contrato entre o Ministério Público e o acusado. O juiz ele vai fiscalizar para ver se, na verdade, existe alguma discrepância legal naquele acordo, né? O magistrado ele vai resguardar os direitos fundamentais do acusado. Então, vamos supor lá que tem algum promotor que coloque lá no acordo de não persecução penal que o acusado ele deve se cortar 2 vezes ao dia no pulso. É possível isso? Não. É possível? Não é possível por quê? Porque fere direito à integridade física do acusado. Então, o magistrado ele vai poder intervir nesse caso e vai dizer, epa, tira isso aqui não pode. Né? Mas o magistrado ele não pode criar, na verdade, as condições para o oferecimento do ANPP. Né? Ele vai, na verdade, como eu disse, ele vai praticar, ele vai aplicar no momento de análise do ANPP o seu juízo fiscalizatório, né? E que, na verdade, é voltado às garantias fundamentais do acusado. Importante a gente destacar que o acordo de não persecução penal não é algo informal, né? É algo que vai ter uma audiência, o Ministério Público vai propor, vai marcar uma audiência, onde eu, pelo menos quando eu pratiquei algumas vezes, nosso primeiro encontro foi advogado, promotor e partes ali, depois com o juiz para que ele homologasse, na minha, pelo menos, não foi um ato único, mas já ouvi relatos de ter sido um único ato. Então, não é algo que é feito de qualquer forma. Tem toda essa formalidade a ser seguida, correto? Sim. E note que um exemplo. O Ministério Público, muitas vezes, eles têm algumas petições prontas e aí, quando você se depara lá com o acordo, você se depara com a seguinte situação. A minha cliente desempregada, né, ela tinha sido acusada de estar com uma arma e aí ela foi acusada de
do crime de porte ilegal de arma de fogo. E aí, no oferecimento, ela desempregada, recebendo Bolsa Família, no oferecimento do acordo, o Ministério Público colocou uma multa de R$15 mil. É impraticável, né? Então, assim, ele, na verdade, condicionou ao acordo, né, a confissão, ao trabalho em uma comunidade carente, ela ia ficar em uma creche municipal lá, e R$15 mil de multa. E aí eu juntei petição, juntei lá o cartão do Bolsa Família, informei que ela não tinha condições nenhuma e tal. E aí o Ministério Público retirou essa cláusula, né? E a gente pôde, na verdade, homologar aquele acordo ali. Mas, assim, isso daí é uma coisa que, né, no meu caso aí, foi algo um pouco fora da curva. Mas, normalmente, nós temos ali um acordo em que antes manda-se e-mail para o advogado, né, o promotor. Aí, como eu disse, aqui na Bahia é algo muito bem organizado, assim, é bem interessante, né? E eu rendo homenagens a esse grupo, porque existe um grupo especial de ANPP do Ministério Público do Estado da Bahia. Então, ou seja, eles já estão, na verdade, criando uma estrutura para a aplicação desse instituto jurídico. Sim. Doutor, finalizado o acordo, proposta de acordo, aceita, finalizada, homologada, quem executa esse acordo? Quem executa esse acordo é o juiz da execução. Interessante, né? Interessante porque, note, nós não temos ali uma pena. Nós não temos uma pena, mas quis assim a lei de que esse acordo, de que esse contrato que foi feito entre o Ministério Público e a parte, através do seu advogado, claro, e aí eu já deixo aqui um alerta. Gente, não existe acordo de não persecução penal sem que o acusado esteja assistido pela sua defesa. Não existe. Teve um caso mesmo, salvo engano, foi no Maranhão, em que o Ministério Público propôs o acordo, né? O indivíduo estava sem advogado no dia, não tinha nenhum defensor, nem dativo, nem defensor público, e o juiz homologou. Isso chegou no STJ, o STJ então invalidou aquele acordo. Invalidou o acordo por quê? Porque é necessário que o acusado esteja acompanhado de defesa técnica para isso, né? Aí, homologado o acordo, o juiz que homologa o acordo, ele vai remeter aquele acordo para a sua aplicação prática no juízo da execução. Então, pensem em vocês aqui que é uma situação em que o indivíduo foi preso, né? E na audiência de custódia, olha que interessante, doutor Murilo, na audiência de custódia, o Ministério Público oferece o acordo de não persecução penal. O juízo competente para homologar esse acordo é o juízo da audiência de custódia. Mas a partir do momento em que a gente estiver aqui no país, em vigor, o juiz das garantias, todo acordo de não persecução será da competência do juiz de garantias a homologação. Então, a partir da homologação é que se remete ao juízo da execução para o cumprimento daquele acordo. Interessante porque abre-se um outro leque aí, um outro leque de possibilidades. Vamos supor aqui que esse acordo foi feito e que esse acusado ele ficou obrigado a prestar serviços à comunidade por 6 meses, 2 vezes na semana. Se ele não cumprir esse acordo, se ele não comparecer no local onde ele deveria prestar o serviço à comunidade, o que vai acontecer? Aquele juízo da execução, o que ele pode fazer? Ele vai remeter novamente o acordo para o promotor natural, que foi o promotor que ofereceu, para que seja oferecida denúncia contra aquele acusado, aquela acusada. Ou seja, ele vai dar uma decisão, né, de revogação do acordo de não persecução penal e vai remeter aquele acordo para que o promotor de justiça possa oferecer denúncia assim querendo. Importante deixar aí que a prescrição está suspensa, né? Está suspensa durante o prazo em que o acordo estiver vigente, nós temos aí a prescrição suspensa. Outra pergunta. A vítima, ela vai ser notificada, intimada sobre esse acordo,
ou não é necessária essa intimação para a vítima, no caso dos crimes que comportam a vítima? É necessário. Já existe, eu não lembro de cabeça aqui, mas existe uma resolução do CNMP também, do Conselho Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, em que prevê que as vítimas elas precisam ser informadas tanto de transação penal quanto de suspensão condicional do processo e a NPP também. Então, a vítima ela é informada disso, né? Até porque ela tem interesse, e se ela tem interesse, ela precisa ser informada. Então, é necessário que se informe, sim, a vítima. Doutor, consegui resumir toda a situação do ANPP em algumas perguntas e na brilhante explicação que o doutor deu durante essa quase uma hora de live. Eu nem consegui enxergar o horário passar, de tanto conhecimento que eu tive aqui nessa live. Serviu também foi muito importante a gente bater esse papo, porque, como eu havia dito, lancei um curso que trata justamente sobre atuação em sede de delegacia, onde eu tento, de forma clara, objetiva, sem trazer os casos reais meus, pegar aquele jovem advogado, esse estudante, na sua mão, desde a ligação em sede de delegacia até a audiência de custódia, com todas essas estratégias, pensando, principalmente na Lei 11.343, pensando justamente na instrução processual por uma propositura do ANPP, quer seja por uma tese de absorção, alguma estratégia voltada na delegacia, pensando no curso do processo. Eu não poderia deixar de chamá-lo para enriquecer ainda mais esse meu projeto, essas minhas semanas de live, porque, como eu havia dito aqui em momentos oportunos, eu acredito muito, confio muito no potencial de estudo e de conhecimento profissional técnico que o doutor tem. Te agradeço de coração, muito obrigado. E eu queria que agora o doutor fizesse suas considerações finais e dizer que pode ser comigo. Meu amigo, eu quero te agradecer, né? A gente tem uma parceria tem bastante tempo. Graças a Deus, eu fico muito feliz em ver o seu sucesso profissional. Você é um cara que merece demais, merece tudo isso que você está vivendo. Eu acredito que você vai viver muita coisa ainda grande, porque eu conheço você, eu conheço o seu esmero ao estudo, eu conheço o seu respeito à técnica jurídica. E esse seu curso aí, eu só tenho, na verdade, que vislumbrar, né, o quão importante é isso que você está fazendo. Porque a gente sempre fala isso quando a gente se encontra, a gente sempre diz que o processo criminal começa na delegacia, né? Durante um tempo, 10 anos atrás, os advogados mais antigos, eles iam na delegacia apenas, eles até brincavam, tem alguns advogados que a gente conhece, não vou mencionar aqui, mas que eles diziam que só iam lá ganhar o dia da cerveja. Porque eles sentavam ali, o cliente dele não falava nada, levantava e ia embora. E hoje nós temos, na verdade, uma atuação do advogado em fase de delegacia, que é uma atuação ativa, né? Nós temos uma resolução do Conselho Federal da OAB, que é a resolução 188/2018, que dá ao advogado, né, essa atribuição de investigação defensiva. Então, assim, esse seu curso ele é essencial para o jovem advogado e também para o advogado que quer se reciclar, para o advogado que quer, na verdade, compreender esse novo tempo da advocacia. Eu só agradeço a Deus por ser seu amigo, tá? E antes de encerrar aqui esse nosso tema, que é a NPP, eu quero dizer para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo que existem algumas hipóteses em que, mesmo que o crime tenha a pena mínima inferior a 4 anos, não é possível a aplicação do NPP. Exemplo disso, crimes envolvendo violência doméstica, crimes envolvendo violência contra idoso, contra criança, crimes envolvendo violência contra a mulher, mas no sentido de gênero. Então, nós temos essas vedações aí ao ANPP nesses casos, beleza? Eu espero ter ajudado você que ficou com a gente aqui durante uma hora. Eu espero que você que é estudante use isso nos seus estudos, se aprofunde ainda mais, né? Porque o conhecimento ele é infinito. Você que é advogado, advogada, eu peço a Deus que você possa usar esse pouco de conhecimento na sua prática e que tenha sucesso. E tamo junto. Segue eu, Dr. Murilo, né?
e que vem muita coisa boa para a gente aí. Um grande abraço e agradeço a presença de todos. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo. Valeu, irmão. Tamo junto.